Olá a todos, vamos iniciar mais umas conversas com advogados sobre as alterações ao Estatuto, nesta série de 3, até agora. Falta depois o último em Lisboa, que será no dia 27, para o qual também estarão todos convidados, obviamente, e iniciamos aqui já com as linhas vermelhas e com o Dr. Carlos Malheiro, e a seguir passaremos também a palavra à Dra. Teresa Amaral, que de facto foi muito empenhada na realização destas conversas e, por isso, o Conselho Regional de Lisboa agradece a delegação. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, Dr. João Maceno, à Dra. Teresa, Presidente da Delegação do Eiras, e aos demais presentes. Ora bem, no âmbito da nova alteração à Lei dos Atos das Associações Públicas, que visa também alterar o Estatuto da Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Lisboa definiu aqui algumas linhas vermelhas que entende que não devem ser ultrapassadas, ou que pelo menos não devem ser alteradas relativamente ao nosso Estatuto atual. Nomeadamente os atos próprios dos advogados, no sentido em que a proposta de lei vem dizer que qualquer pessoa licenciada em Direito poderá efetivamente praticar os atos que hoje os advogados podem praticar. Entendemos nós que realmente pessoas licenciadas em Direito, que não são advogadas, que não fizeram estágio, não devem praticar essas consultas jurídicas, que não devem dar conselhos, não devem praticar esses atos, até porque coloca em perigo aqui os direitos e liberdades e garantias dos próprios cidadãos. A proposta refere que os notários, outras entidades da administração direta e indireta do Estado, inclusive possam dar consultas jurídicas. Efetivamente, um licenciado em Direito tem conhecimentos das leis, mas o que é certo é que, estando elas sempre em movimento e em alteração, e nós próprios que diariamente estamos em contacto com os códigos e muitas das vezes andamos ali de trás para a frente, de frente para trás, para conseguirmos encontrar uma solução exata. Por isso entendemos nós que realmente alguém que é licenciado em Direito, que se calhar depois nunca mais pega num código, terá alguma dificuldade em prestar uma consulta correta e dar um aconselhamento correto aos cidadãos. Para além dos atos próprios dos advogados, que entendemos que realmente a consulta jurídica e o mandato forense é e deve ser só dos advogados, temos depois também a Procuradoria Ilícita. A Procuradoria Ilícita atualmente não é crime público, não é? Ainda não é crime público. Entende o Conselho Regional de Lisboa que efetivamente a Procuradoria Ilícita deve ser criminalizada. Depois temos também a questão dos estágios. Os estágios, entendemos que, efetivamente, a duração dos mesmos não deve ser inferior a 18 meses, tal como está proposto nas novas alterações, que é de 12 meses. Entendemos que é um período relativamente curto para que os estagiários consigam, no fundo, apreender aquilo que será no dia-a-dia, utilização, vá lá, na barra dos tribunais e não só a própria formação de todos os advogados. Inicialmente, e também agora, para além de alterar o tempo de estágio, a nova alteração pretende também que os estagiários sejam remunerados. Quanto a mim, também entendo que os estágios devem ser remunerados, mas não remunerados tal como a proposta de lei vem, que será de 950 euros. Penso que na maioria na maioria dos casos em que realmente a nossa classe, mais de 80% provavelmente será em prática individual, e certamente que nem todos têm capacidade de poder pagar aos seus estagiários 950 euros. Se calhar muitos até têm alguma dificuldade em, ao fim do mês, conseguir esses 950 euros para si e para pagar depois todas as outras despesas adicionais, quer do escritório, quer à SPAS, quer as próprias cotas da Ordem.
Não quer dizer que o estagiário não tenha que receber alguma remuneração, mas uma remuneração de acordo com o trabalho que ele possa prestar, até porque numa fase inicial do estágio, praticamente o trabalho que ele tem junto do seu patrono é mais o patrono a perder tempo para o estagiário do que o estagiário, inclusive, a conseguir oferecer alguma coisa ou dar do seu trabalho. Por isso entendemos que, efetivamente, os estágios a serem pagos, deveria haver aqui uma participação do IFP, pelos vistos, não estão muito de acordo em que, efetivamente, o IFP venha a apoiar esses estágios. E a seguir aos estágios também temos a questão das sociedades multidisciplinares. Esta questão das sociedades multidisciplinares, até já antes desta nova alteração e votada na Generalidade, já no triênio anterior, o Conselho Regional de Lisboa e as próprias delegações já se debateram bastante quanto a estas sociedades multidisciplinares. Entendemos que, efetivamente, elas acabam por, no fundo, prestar trabalho de advogado, não têm as regras que os advogados têm, nomeadamente estarem inscritos na ordem, terem os seus deveres de pagar cotas, deveres de sigilo, deveres deontológicos, não é? E, efetivamente, as pessoas, essas sociedades multidisciplinares, a seguir, se efetivamente a lei vier a ser aprovada nesse sentido, entendemos que realmente as pessoas devem estar também elas ou com alguma inscrição na ordem ou pelo menos submetidas a procedimentos disciplinares, não é? Acho que ainda falta a questão. Os órgãos disciplinares da ordem. Ora, que, de acordo com a nova alteração, entendo eu que efetivamente existe aqui uma ingerência do Estado relativamente à nossa ordem em colocar pessoas que não são advogados, no fundo, aqui com poderes disciplinares que certamente desconhecem, para poder estar a tramitar os nossos processos disciplinares, pessoas que não têm conhecimento, entendo que realmente não devem ser, não devem fazer parte desse grupo, ou seja, os órgãos disciplinares da ordem devem ser compostos por advogados e pessoas que efetivamente estejam inscritas na ordem dos advogados e não por pessoas fora da ordem. Muito obrigado, Dr. Carlos. Eu passaria, em primeiro lugar, à dona da casa para nos dizer o que é que acha disto tudo, porque, de facto, o Dr. Carlos já fez aqui, em traços gerais, uma análise com base nas linhas vermelhas do Conselho e, naturalmente, também gostaríamos de saber a posição da doutora Teresa. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos a Oeiras, que eu ainda não tinha dado as boas-vindas. Bem-vindos à nossa casa, à nossa delegação, que teve todo o agradecimento também aqui ao Conselho Regional de Lisboa de nos ter também proposto estas conversas para esclarecermos todas as alterações que estão a ser feitas ou que irão ser feitas aos nossos estatutos. Muito obrigada, Dr. João Massano, por não deixar cair este tema, por ter todo o seu empenho em ouvir antigos bastonários, em fazer inquéritos, em ouvir os colegas, porque isso de facto é muito importante que esta temática não caia já, uma vez que a lei ainda vai ser discutida na especialidade, e sensibilizando os órgãos devidos, as pessoas devidas, pode ser que ainda consigamos de alguma forma limitar estas que são as linhas vermelhas. Esta nova lei, como todos sabem, o Governo apresenta cheia de bondade, cheia de boas intenções. Dizem que é para melhorar o acesso à profissão, que nos trará maior igualdade entre todos. É uma lei que encerra muita bondade da parte do Governo, mas efetivamente, se nós formos a ver, é o maior ataque que alguma vez a nossa profissão já sofreu. E de facto é assustador o que querem fazer, designadamente, e pegando agora na última parte que o Dr. Carlos Malheiro
referiu, que tem a ver com os órgãos disciplinares da Ordem, portanto, virem pessoas externas à nossa profissão, vir supervisionar o que nós fazemos, quando poderão nem ter conhecimentos para tal. E, portanto, isso de facto é preocupante. Eu jamais iria opinar sobre se um médico fez bem uma operação ou se cortou no sítio certo e, portanto, vejo com algum receio ou temor que esse mesmo médico venha dizer se eu contestei bem a uma ação ou se eu indiquei todos os factos que deveriam lá constar. Portanto, isso de facto causa-me alguma preocupação e de facto é isso que vai acontecer. Também me preocupa o facto dos estágios. Sem dúvida, eu já tenho alguns anos de profissão e acho que se isto for para a frente, jamais verei a profissão como eu a conheci, não é? Eu fui estagiária de um patrono, com escritório aqui em Oeiras, prática individual, e de facto o meu receio é que os novos estagiários não tenham possibilidade de conhecer a profissão nas várias matérias, porque como era advogada em nome individual, portanto ele exercia diversas áreas, não era só uma em específico, e de facto isso permitiu-me ter conhecimentos com o processo civil, o processo de trabalho, o processo penal, família. Eu pude fazer um bocadinho de tudo e assistir a um bocadinho de tudo, e ainda hoje, felizmente ele ainda exerce, e eu às vezes ainda recorro a ele com dúvidas que tenho. Portanto, isto era o meu estágio, eu nunca recebi nada enquanto estagiária, mas eu também sou da opinião que se deve, de facto, receber, caso o estagiário faça o seu trabalho, ajude o seu patrono. Claro que nos primeiros meses, e estão aqui estagiárias na plateia, nós estamos sempre a aprender. Eu ainda hoje estou a aprender, eu aprendo todos os dias, mas quando chegamos a um escritório, nem sempre sabemos como as coisas se passam e se processam. E isso aconteceu no meu escritório, e isto é verdade e não é caricato, eu não quero ser muito longa, mas a semana passada, a semana passada nós acolhemos uma estagiária lá no escritório, que começou lá o seu estágio, e o que é curioso é que a minha colega de escritório, a doutora Anabela, que não me deixa mentir, pediu à estagiária, eu estava lá, que ela fosse ao correio, pôr uma carta. E tão simples quanto isto, ela disse-me, eu nunca pus uma carta no correio, eu só ponho encomendas. E nós mostramos-lhe o registro, o aviso de recepção, mas isto acontece. E eu tenho um filho de 17 anos e acho também que ele nunca lá foi pôr uma carta, e se eu lhe pedisse para preencher um aviso de recepção e um registro, ele ficaria a olhar para mim, com toda a certeza. E digo isto sem qualquer sem me envergonhar do assunto. Porque, efetivamente, os nossos jovens não estão habituados a fazer este tipo de coisas. A pôr o destinatário, o remetente, a saber para que é que servia o aviso de recepção. E isto acontece. São coisas muito pequeninas, mas eu acho que e também não só, a parte deontológica, a deontologia que é explicada na Ordem e que, de facto, sem dúvida que tem excelentes formadores e que nos ensinam, mas eu lembro do meu patrono dizer-me imensas vezes e explicar-me imensas coisas. Um e-mail nunca deve ficar sem resposta, tenha cuidado quando se dirige ao colega. Pequenas regras que nós aprendemos com quem sabe, com quem está no terreno, e que isso se poderá perder se canalizarmos todos os estágios para as grandes sociedades. Sem dúvida que eles, claro que também cumprem as nossas regras deontológicas, sem dúvida, mas eu acho que há uma maior aproximação e que isso se vai perder. Eu não me quero alongar muito mais. Como disse, é um ataque grande que nos estão a fazer. Ainda há alguma margem de manobra. Cumpre-nos a nós ouvir-vos enquanto colegas, enquanto advogados que estão no terreno, que ouvem as pessoas e por isso o nosso interesse em termos aqui estas conversas e que o Conselho Regional e Bens tem estado a correr as várias comarcas da área metropolitana de Lisboa e ouvir os colegas nas vossas dúvidas, nas vossas inquietações, e pode ser que, ainda nesta discussão de especialidade, se consiga fazer alguma coisa junto de quem de direito. Obrigada. Muito obrigada. Então, quem quer dar início? Dr. Novaes. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é António Correia Novaes, estou aqui também, sou advogado em Oeiras, faço parte do executivo da delegação e, de facto, estas linhas vermelhas que aqui estão, isto que temos estado aqui a falar,
Isto é mais do mesmo do populismo do governo de Portugal. Quer dizer, isto é, vamos lá ver. Fica bem na fotografia para o cidadão. Isto é um bocado como aquela história em outubro do ano passado das reformas. Ficou muito bem para o cidadão, mas depois, quando se vai espremer aquilo, não dá nada. Atos próprios dos advogados. É óbvio que existe. Se não cabe na cabeça de ninguém pôr um jurista, como dizia o Carlos Balheiro há pouco, a fazer consulta jurídica. Eu tive aqui há uns anos um senhor que o pai morreu num acidente de automóvel e esse senhor, depois foi-me lá bater à porta do escritório, já era tarde, foi-se aconselhar com um jurista. O jurista só disse a asneira, o que é que aconteceu? Tudo quanto era prazos para deduzir pedido de indenização civil, constituir-se assistente, etc., passou tudo. Porquê? Foi ter com um jurista, em vez de vir ter com um advogado. Portanto, é óbvio que nos atos próprios de advogados nós não podemos ficar prisioneiros só do mandato judicial, porque a advocacia não acaba no mandato judicial. Aliás, eu pouco tribunal faço. Eu faço mais consultoria do que tribunal. Qualquer dia vou ter aí, então, esses juristas, ou esses licenciados em Direito, a fazerem concorrência e, se calhar, a levarem uma bagatela pelos conselhos que eventualmente deem. Pronto. A Procuradoria Ilícita. A Procuradoria Ilícita é um caos, um drama que já há anos que nós falamos disto. Nós falamos disto. Desde dos contabilistas, aos arquitetos, aos engenheiros, aos ROCs, a darem parecer jurídicos é uma coisa impressionante. E também um pouco, como eu disse há bocado, às vezes sai asneira. Para não dizer a maioria das vezes, sai asneira. A procura ilícita, concordo, deve ser um crime, deve continuar a ser crime, mas deve ser um crime público. Deve ser um crime público. E acho que nós, ordem, eu não sei se isto que antigamente existia, que era a ordem dos advogados poderem encerrar escritórios onde se faziam, se ainda existir, eu acho que nós devíamos também começar. Podemos solicitar. Tem acontecido algumas vezes, não tantas como nós gostaríamos, mas tem acontecido algumas vezes. O que tem acontecido mais é a questão da usurpação de funções. Não imaginam a quantidade de pessoas que se faz passar por advogados e que depois provoca danos incalculáveis. E mais temos aquelas empresas de cobranças de créditos que é outra praga que aí anda. Não, pior. Eu diria que neste momento temos-las encapotadas. Pois, exatamente. E podemos tentar e ir atrás delas. A partir do momento em que isto seja aprovado como está, vão voltar como antes da lei dos atos próprios, ou seja, aqueles carros que eu estou sempre a falar, os carros negros com as letras douradas, vão voltar a andar aí, obviamente. Tal e qual. A remuneração do estágio, na minha opinião, obviamente, que quem trabalha deve receber. Eu tenho por hábito aos meus estagiários, e agora já há uns tempos não tenho, mas quando fazemos trabalho, ou quando eles fazem trabalho para mim, divido os honorários com eles. Cobro ao cliente e depois divido com ele. Agora, estarem-me a obrigar a pagar os tais 900 e qualquer coisa euros mensais, quando às vezes, se calhar, sabe Deus o que nós temos que fazer para ganhar esses 900 e qualquer coisa euros. Quer dizer, fica ele com o dinheiro e eu fico sem o dinheiro. Pronto. Mas, a questão é esta. Então, e se o estagiário andar lá pelo meu escritório e não fizer nada? Está lá. Na internet, nos joguinhos, eu posso despedi-lo? Até porque uma remuneração certa, nós temos que discutir aqui duas partes. Ou seja, a primeira é qual é a natureza da nossa profissão e para onde é que queremos caminhar? Para trabalhadores subordinados ou continuar a manter a nossa autonomia e independência? Claro. Pronto, esta é uma questão. Depois a outra questão é, continuando ou achando nós que devemos ser profissionais liberais, como é que nós podemos começar a tratar os estagiários como nossos trabalhadores, pronto, com o valor certo ao fim do mês. Sim, exatamente. É isso que está em causa. Pois. Desculpa, então. Não, tudo bem, com certeza. Vamos lá ver, eu entendo o estágio como um complemento ou a parte final da formação do advogado. Ora, sou eu, enquanto patrono, que estou a perder uma boa parte do tempo a ensinar o estagiário,
é tudo muito bonito, e eu falo por mim, também já fui estagiário, aliás, todos nós já fomos estagiários. Eu, quando cheguei ao escritório do meu patrão, sabia zero. Coisa que ele me disse foi: vais aprender a partir de agora, não é o que aprendeste na faculdade, é a partir de agora. Eu sabia zero, eu aprendi lá tudo, ele perdeu horas infindáveis em ensinar-me. Eu fazia as peças processuais, ele tinha a paciência de ver, de corrigir, de tirar, de colocar, pronto. Portanto, ou seja, eu estou a dar uma formação a alguém que ainda por cima, num futuro, há de ser meu concorrente. E vai aplicar contra mim, eventualmente, aquilo que eu lhe ensinei. Portanto, o estágio não pode ser todo remunerado, pelo menos por nós, quer dizer, se for o IFP a pagar, ótimo. Sim, senhor, muito bem, não tenho nada contra, eu até acho muito bem. Agora, se termos que ser nós a pagar, vai trazer outra questão, que era aquilo que se dizia, vão começar só as grandes sociedades de advogados a ter capacidade para fazer este pagamento, mas elas não vão absorver todos os estagiários que há. E o que é que acontece? Só os melhores. Só os melhores. O que é que acontece? O resto dos estagiários não vão conseguir chegar a advogados, e lá está, vamos ter uma profissão em que só as sociedades, vamos acabar com a prática individual, no fundo, não é? Pior ainda é se vêm dizer assim: o senhor é obrigado a ter um estagiário. E eu digo assim: mas eu não tenho capacidade financeira para o pagar. E o governo dá-me dizer assim: o problema é seu, tem que ter lá o estagiário. Isto também não concordo, aliás, até porque há colegas nossos que nem sequer escritório têm, trabalham em casa. Não tem secretária. Nem há tem muita gente secretária. Não tem secretária para não estar a onerar mais a sua organização. Claro. Quantos colegas nós conhecemos? Claro. Quantas situações nós conhecemos de colegas para quem nós ligamos e ninguém atende? Exatamente. Mas... Pronto, quer dizer, isto só na cabeça de quem governa o nosso país é que pode pensar nisto. Quer dizer, eu acho que o nosso governo e o nosso legislador vive no país das maravilhas, não está com os pés assentes na terra, não sabe, pelo menos, a realidade dos advogados. Quanto às sociedades multidisciplinares, também já é um tema que se fala há muitos anos. Eu já fui mais contra do que sou, até porque na área em que eu desenvolvo o meu trabalho, como lido com muito contabilista, com muito ROC, com muito fiscalista, etc., portanto, acabo por... Pronto, mas será preciso haver multidisciplinaridade? Não basta uma parceria? Pois, exato, mas lá está, dentro daquelas linhas que estão aí na apresentação, eu penso que a coisa poderá funcionar. Lá está, há bocado falava aqui com a colega, isto obviamente tem que ser regulamentado, não pode ser agora nós chegarmos ali com um advogado, um arquiteto, um psicólogo, um ROC, um TOC, etc. E agora temos aqui todos e vamos todos trabalhar e ganhar muito dinheiro. Obviamente tem que ser regulamentado. E quanto aos órgãos disciplinares da Ordem dos Advogados, quer dizer, isto é mais uma aberração dizer que agora pode vir quem? O senhor ali da esquina, que tem ali o café, ser o relator do processo em que eu sou arguido, ou que sou advogado. Não pode ser, quer dizer, isto tem que ser, o poder disciplinar tem que ser feito por nós, quer dizer, o processo tem que ser todo feito por nós, não podem para cá vir, senão qualquer dia voltamos ao tempo. Eu não sei, já não é do meu tempo, mas lembro-me do meu patrão de contar que antes, há muitos anos, ainda lá no tempo da outra senhora, quem exercia o controle disciplinar sobre os advogados eram os senhores juízes. Estava lá o senhor juiz não gostava do advogado, o advogado não advogava mais naquela comarca. Portanto, não pode ser, temos que ser nós a continuar a ter a disciplina, a regulamentar a profissão e a aplicar as sanções que tenham que ser aplicadas. Obrigado. Em relação à questão da multidisciplinaridade, eu acho que nós temos que começar a preparar-nos eventualmente para o day after, porque parece-me que é daquelas que é a mais difícil de ser contrariada. Acho que o que temos que continuar é a lutar para que haja um regulamento que enquadre a situação e que permita a manutenção do poder disciplinar em relação aos atos que sejam abrangidos pelos nossos deveres dentro da Ordem dos Advogados. Acho que é por aí que tem que passar o caminho, mas vamos ver o que é que acontece. E agora, quem é que a doutora Cristina Eloy, que ganhou o hábito e que também costuma ser muito sucinta? Mas reparem o seguinte, só para vermos, nós quando falamos em remuneração do estágio, eu acho que nenhum de nós
dirá abertamente que é contra uma remuneração e o princípio da remuneração. A questão é, quando nós temos as despesas de escritório, quem tem escritório, muitas das vezes sem secretária, mesmo sem secretária, só a renda, consumíveis e tudo o resto que nós temos que pagar para sustentar um escritório, eu diria que para nós conseguimos tirar o mesmo que o estagiário, em 950 euros, com as despesas, menos de 3.000 rendimentos mensais, não será possível. Não será. Não me parece. E eu duvido que todos os colegas, neste momento, consigam ter um rendimento mensal de 3.000 euros mês, pelo menos. Garantido, porque depois pode haver meses em que não se recebe, mas a obrigação de pagar ao estagiário o valor mantém-se, não é variável como os nossos rendimentos. Ou seja, é muito fácil fazer uma festa com o dinheiro alheio, e é isso que me parece. Dizem-nos, tu tens que pagar um salário mínimo mais 25%, quer tenhas, quer não tenhas dinheiro, a partir do momento em que tenhas um estagiário. E eu pergunto-me, chegamos a um colega e dizemos, tem que dar estágio. A pergunta, pegando nas palavras do Dr. António Novaes, será, eu vou pagar para ensinar 950 euros neste momento? Quem é o colega que vai aceitar isto? Pagar para ensinar, pelo menos no princípio. A partir do momento em que se passa da formação para o trabalho, para a formação já numa fase mais adiantada, é injusto o estagiário trabalhar e não receber. Obviamente que sim. Agora, o que é mais complicado é estar, quanto a mim, a consagrar uma obrigação de pagamento certo todos os meses para alguém que tem, pelo menos na profissão liberal mais, diria eu, mais liberal e independente, tem rendimentos variáveis. E isso é uma oneração que me parece perigosa e que se vai virar contra aqueles que se diz pretender defender com esta legislação, que é os estagiários, porque depois eles não vão conseguir arranjar estágios. E eu estava há bocado a perguntar, porque recebi os números dos estagiários inscritos neste estágio agora, nós estamos em 411 já, e falta uma semana. E eu pergunto, estes 411, quantos é que, sabendo que teriam que pagar os 950 euros, ainda seriam patronos? Esta é a questão que fica. Mas pronto, doutora Cristina Eloy. Aliás, e muitos se calhar com a condição de que, muito bem, enquanto não está em vigor, eu aceito o estágio, sim, mas caso entre em vigor, terá que procurar um novo colega. Exatamente. Pelo menos acredito que muitos colegas que, uma vez que ainda não está em vigor, deram esse benefício para colaborar, para ainda haverem colegas a entrar na profissão. Sim. A minha intervenção prende-se com duas questões, tanto os atos próprios dos advogados como o estágio também, e relativamente ao que foi dito pelo colega, que tem toda a razão quanto aos licenciados em Direito, isto porque há 1 ou 2 dias verifiquei nas redes sociais a discussão em que os colegas, nos grupos entre colegas, ainda admitiam e achavam aceitável, pelo menos, que o licenciado em Direito pudesse praticar esses atos. Eu acho que é o mais preocupante, por todas as razões que o Sr. disse, e porque, mesmo que não se admitam as outras, é uma porta aberta. É uma porta aberta para irem trabalhar para as empresas de cobrança de créditos e legitimarem que se pratiquem, é uma porta aberta para trabalharem nos órgãos públicos e legitimarem, então, que o licenciado em Direito continue a prestar consultas jurídicas e apoio, e é uma porta aberta para que qualquer empresa tenha um licenciado em Direito e comece a prestar esse serviço, através do licenciado em Direito. Portanto, no meu entendimento, se calhar é a situação que, à vista dos colegas, parece ser a mais admissível, mas poderá ser a mais perigosa, porque vai, mesmo que se fechem as portas às outras situações, vai permitir que, através do licenciado em Direito contratado por essas empresas, que pratiquem atos próprios de advogado, com as consequências que espelhou muito bem. Ser licenciado em Direito pode ter conhecimento teórico da aplicação do direito objetivamente, mas nunca na situação de prazos, de formalismo, de como fazer. Qualquer supervisão da ordem. E além de não terem a supervisão da ordem. Portanto, aquilo que parece mais admissível e que fiquei surpreendida nessa discussão que vi nas redes sociais,
ser o mais admissível para os colegas, no meu entendimento, é o que poderá abrir mais portas às outras situações que não passassem. E quanto ao estágio, lembrei-me há pouco tempo que, aqui há uns 10 anos talvez, dei estágio a uma colega que queria financiamento do IFP. E lembro-me que a posição, tanto da Ordem como do IFP, nessa altura, foi de não ser admissível, porque, efetivamente, a natureza da advocacia como profissão liberal não admitia um valor fixo de subordinação. Há cliente, há trabalho, há remuneração. Não há cliente, não há trabalho, não há remuneração, e vai ser essa a vida do colega, do candidato, do estagiário, quando cessar o estágio. Portanto, creio que a Ordem agora pretender que o IFP forneça esse pagamento, claro que não havendo outra solução, assim seja, mas parece-me que vai um bocadinho contra a posição que tomou há uns anos atrás de não admitir essa situação, esse financiamento, com base nas justificações que davam na altura, se não estou em erro, eram essas, que o profissional liberal não tem um regime de subordinação para um valor fixo que subentende nos estágios do IFP, que tem uma quantidade de considerandos que não são compatíveis com o nosso estatuto. E pronto, era este o meu contributo. Eu agora, se calhar, passava, só queria dizer o seguinte em relação ao que a Cristina disse, que é o seguinte, como vê, nós somos os dois do Conselho Regional, não temos que estar necessariamente de acordo, e não é por isso que ela vai ser afastada do Conselho Regional, se bem que às vezes dá vontade, porque ela não devia estar aqui a dizer o contrário do que eu digo. Estou a brincar, é óbvio. Mas a questão é esta, o que eu acho é que nós temos que perceber que a nossa posição neste momento é uma posição de perante a realidade, que é o facto de o Governo querer impor a remuneração nos estágios. Nós temos que arranjar, ou tentar arranjar, uma solução que permita que continue a haver estágios. E a única forma que eu vejo, e acho que tem sido mais ou menos aceite, de manter o estágio e a existência de estagiários, é de facto o Governo, como faz nas outras profissões, através do IFP, fazer o pagamento, ainda que seja um valor certo. Eu não vejo outra alternativa, porque se nós obrigarmos a maior parte dos advogados em prática individual a fazer o pagamento a um valor certo, os números de inscritos no estágio vão seguramente cair a pique. E a única forma que eu vejo de manter o estágio nos níveis atuais e a renovação da profissão só com apoio, infelizmente. Eu preferia que não fosse assim. Mas considerando a posição que o Governo tem assumido e o Partido Socialista, eu não vejo como é que vamos sair daqui. Mas a realidade é que um estágio profissional também é diferente de um estágio de advocacia. Claro. Um estágio profissional, normalmente a pessoa já tem outro tipo de... Não precisa desta fase de formação que é necessária ao estagiário para depois... Não é? Mas às vezes até precisa. Sim, mas é É diferente. a chamada formação no posto de trabalho. Sim, mas é diferente, não é? Mais uma vez, boa tarde a todos. Em relação aos atos próprios dos advogados, a única coisa que há a dizer é, se não querem que sejam atos próprios dos advogados, passa a ser atos próprios dos licenciados em Direito. Portanto, só se for isso que eles que pretendam, não tem lógica nenhuma. A Procuradoria Ilícita, já tudo foi dito, quer dizer, deve ser crime público e sensibilizar todas as instituições, PSP, tudo e mais alguma coisa, para que se juntem no combate à Procuradoria Ilícita, porque é uma calamidade o que se vê por aí. Eu tenho casos pessoais, pessoas que eu conheço que infelizmente o fizeram. Quanto às sociedades multidisciplinares, não me ofende assim muito que isso aconteça, mas como já aqui foi dito, devidamente regulamentadas, é óbvio. Os órgãos disciplinares da Ordem não tem lógica que não sejam compostos única e exclusivamente por advogados, e de propósito deixei o estágio para o fim, porquê? Em relação à remuneração, penso eu que poderá haver aqui uma solução intermédia do género. O patrono poderá pagar uma percentagem sobre aquilo que na realidade consegue durante aquele mês, portanto um valor sobre o que recebeu pelo seu trabalho, e o resto, atendendo a que se fixar um valor fixo para o estagiário, o resto será pago pelo IFP, ou seja, vamos supor 10% sobre aquilo que a pessoa cobrou de honorários naquele mês. Faz uma declaração, já, e por cima hoje em dia é fácil fazer essa declaração via internet, faz a declaração ao IFP, eu este mês ganhei tanto, paguei tanto ao meu estagiário, só a favor, o resto até um valor fixo, podemos falar dos 950 euros, por exemplo, não quer dizer que seja, esse valor, só a favor, paguem vocês ao estagiário. Seria uma solução intermédia. Já para não falar no tempo de estágio, que eu acho...
que tem que ser objeto completamente reduzido para 12 meses. Eu já acho que 18 meses é curto, atendendo à quantidade de matéria, nomeadamente na área processual, que é extremamente importante, e é isso é que nos distingue de todos os outros e que nos deixa muitas vezes, que nos tira o sono, que é a área processual, os prazos, tudo o que nós temos que fazer e que nos lembramos, ou tentar lembrar, então reduzir para 12 meses, isso não tem pés nem cabeça. Portanto, era só isto. Muito obrigado. Eu, se calhar, em relação a esta matéria, se calhar íamos ouvir as colegas estagiárias para ver o que é que elas acham disto tudo. E podem falar à vontade. O pior que vos pode acontecer é eu mandar aqui... Podem falar à vontade. Não, eu acho que sim. Acho que é importante ouvirmos as... Sim, a patrona está para os ouvidos. Está para os ouvidos. Porque reparem uma coisa. O que estava aqui a ser dito relativamente às matérias processuais é a verdade e é o que nós temos que também proteger, porque há uma tendência, e se calhar até nos poderiam ajudar, se concordam com algo que se vem a falar muito, que é o desaparecimento das matérias processuais do estágio, ficar só a deontologia, por exemplo, é o que se fala. É verdade. O que, não sei se já ouviram esta parte, mas eu posso dizer-vos que o que está em cima da mesa neste momento é reduzir o estágio à deontologia, porque se diz que as práticas processuais são repetições da faculdade. E que eu estou a repetir e inclusivamente já houve situações de reuniões com a senhora Bastonar em que ela disse, se calhar, até fará sentido ficarmos só com a deontologia, etc, etc. Pronto. Agora, a questão é esta. O que nós temos que pensar, até vendo a vossa perspectiva, o que é que vocês acham? Se acham que a prática processual que vocês conhecem da faculdade, se é suficiente para ajudarem a vossa patrona enquanto advogada? É perguntar se na faculdade, e falo isto porque tenho um filho que está em direito, se na faculdade alguma vez fizeram um pesquisa inicial. Força, pode dizer o que quiser. Acho que é importante rever coisas, porque já, por exemplo, já não me recordo de certas coisas e nem não aprendemos tudo da prática da profissão na faculdade, como é óbvio. Lá está, nunca fizemos uma petição inicial. Não. Não. E em relação ao resto? Qual é que é a sua ideia sobre o que é que tem que ser um estágio, na vossa opinião? O que é que vocês achavam que era importante, que a ordem vos desse para que o estágio corresse melhor? Ou fosse aquilo que esperavam? Em que sentido? Diga-me. Porque, reparem, quando chegam a um estágio de advocacia, o que é que vocês esperam fazer, por exemplo? O que é que vocês gostavam que a vossa patrona, que a Ordem dos Advogados, neste caso o Conselho Regional de Lisboa, vos proporcionasse? Eu sei que ainda não... Sim, a prática, sim. Pronto, basicamente aprender o que não aprendemos na faculdade, como elaborar petições iniciais, peças processuais, sim, e pronto. E em relação à remuneração, qual é que é a vossa opinião? Eu acho que sim, que devemos ter uma ajuda por parte do patrono ou de quem seja, mas esses valores também acho excessivos porque, tal como já foi dito, sei que na profissão liberal pode não se receber esses valores nem lá perto. E percebo que seja muito complicado para o patrono dar a ajuda nesses valores. Mas que sim, que devemos ter uma ajuda, nem que seja para os transportes, claro, alimentação, sem dúvida. etc. E eu acho que deviam receber mais. Agora a questão aqui é que, de facto, temos que ver a realidade em que estamos inseridos, que é no fundo, o mais grave quanto a mim, é não se conhecer a realidade e fazer-se este tipo de legislação. Então, e a patrona? O que é que acha disto tudo? Eu não sou a favor do estágio remunerado, pelo menos nestes termos. Porque acho que, mais uma vez, estamos a desvirtuar a profissão enquanto profissão liberal. Porque não há um único colega que trabalhe em prática isolada que tenha uma remuneração fixa. E não interessa se são 900, se são 9 mil ou se são 90 mil. A verdade é que num mês pode receber uma coisa e no mês... Porque é que se vai ensinar
a quem está a começar a profissão a ter uma remuneração fixa. Sim, eu não deixo, ninguém faz nada para mim que eu não partilhe. Mas também não vou dar nada a quem não faz nada. E sabemos que em qualquer estágio há quem se empenhe e quem não se empenhe. Quem se quer empenhar tem que aprender a profissão nos termos em que ela existe enquanto profissão liberal, porque senão vamos desvirtuar, porque estava-se a falar, por exemplo, da Procuradoria, das firmas de cobranças de créditos. Os homens do facto. Eles hoje em dia já laboram com a conivência dos nossos colegas, porque eu não posso admitir que exista um processo civil no tribunal, a meio do processo cedem-se os créditos a uma empresa dessas e a partir daí nós, se queremos fazer alguma coisa, se queremos colaborar para um acordo para pôr fim àquele processo, não conseguimos mais falar com o colega. Eu estou desde maio a enviar mails a colegas que entraram em processos, até hoje não tive uma resposta. E não temos um número que não seja o do call center. Sim. E mais, em muitos, o número que aparece no site da Ordem é o do call center. É que não temos como lá chegar. Portanto, é com a conivência dos nossos colegas. Porquê? Porque querem receber uma remuneração fixa. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, na nossa conversa no Barreiro, estava precisamente a falar-se, e disse-se claramente, que a grande concorrência aos estágios nos escritórios em prática individual era das empresas de cobrança, que recrutavam os advogados estagiários e que iam fazer o estágio nessas empresas de cobrança. E nós temos que ter duas vertentes, ou seja, temos a empresa de cobrança nessa vertente que fala e temos a empresa de cobrança que depois vai ter aquelas pessoas simpáticas, musculadas a sair de carros pretos, que é outro tema ainda. Que esses agora estão um bocadinho... Mas vai acontecer. Vai. Se isto for como está, vai acontecer, eles vão voltar. Peço desculpa pela interrupção. Mas eu continuo, eu não tenho medo da concorrência, nem tenho medo dessas alterações, porque acho que quem quiser exercer a profissão enquanto profissional liberal, com responsabilidade, respeito, respeitando as nossas... aquilo que aprendemos há uns anos, porque eu já tenho alguns anos, eu acho que não há concorrência. Eu não sei, eu até agora não tive concorrência que me fizesse frente, assim como nunca tive um estagiário que, como há colegas que têm medo, porque o estagiário depois leva aos clientes, ou porque... Eu nunca tive esse problema. E já tive no meu escritório muitos colegas a custo zero durante muitos anos, apenas com a troca de trabalhos. Eu preciso de fazer uma diligência e não posso, e se é uma pessoa que eu confio, vai-me fazer esse trabalho. Nem com esse eu nunca tive qualquer problema. Agora, não gosto de ver a profissão enquanto liberal ser desvirtuada, e acho que está a ser completamente desvirtuada. Começou logo com as sociedades de advogados, vão-me desculpar, mas começou. E agora caminha a passos largos e com a conivência dos nossos colegas. Eu acho que as sociedades de advogados, naturalmente, têm uma estrutura diferente, têm uma forma diferente de operar, têm a vantagem... Não sou contra, atenção. Tem a vantagem que é a questão da especialização, obviamente. Exatamente. A especialização eles conseguem, naturalmente, por terem os vários departamentos, eles conseguem ter um departamento para cada uma das áreas que seja fundamental para o seu exercício e depois têm uma especialização que nós, em prática individual, infelizmente não conseguimos, Exatamente. É impossível. Pronto. Eu acho que nós sempre fomos, isto agora parece que está na moda, ainda por cima para quem esteve no empoderamento, mas de facto o Conselho Regional sempre defendeu a inclusão na diversidade. Ou seja, eu acho que nós temos que ter e reconhecer que há muitas advocacias, há muitas mesmo, e que cada uma tem a sua valência específica. Temos as pessoas que só fazem DPAs ou fazem DPAs e outras coisas, temos as pessoas inscritas no apoio judiciário, temos as sociedades, temos a prática individual, temos, etc., temos os advogados de empresa e mais outros que vão surgir, esperemos que surjam. Agora, nós temos é que conseguir manter uma matriz.
um denominador comum em todos. Em vez de andarmos a acicatar as divisões e as diferenças, devemos tentar unir-nos por aquilo que entendemos ser o nosso estatuto. E não estou a falar do estatuto, estou a falar do estatuto social que nós temos que voltar a ter e temos que lutar para o ter. E isso passa por nós conseguimos perceber que não é estando de costas voltadas e a atacar-nos uns aos outros, a dizer que os dos DPAs são advogados de segunda porque não fazem tribunal, só o tribunal é que tem nobreza. Isto não é assim hoje em dia. Não é. Não, cada vez mais. Desculpa, mas a realidade é outra. Nós temos que nos habituar, temos que nos Mentalizar. Não, temos que nos adaptar. Não é? Mas há trabalho nas várias áreas para todos. Assim as pessoas queiram trabalhar. Agora, não acho justo que uns estejam a pagar cotas, que uns estejam a pagar SPAs e os outros não e possam praticar os mesmos atos. Sim. Aí é que não. Agora, há campo para todos. Por isso, as especializações, não é? E a por exemplo, afirmação... não gosto de fazer DPAs. Não gosto desse tipo de papelada. Mas não é obrigado a gostar. Mas não deve leva atacar. colegas que fazem. Claro. Se eu não gosto de fazer, porque é que eu não ia dar a outro colega que faz? Ia tocar num ponto importante, que é, voltamos às consultas jurídicas, porque os colegas que puderem, ao abrigo desta lei, desta nova lei, que possam fazer consultas jurídicas, não têm que estar inscritos na ordem. Portanto, eles, enquanto licenciados em Direito, e portanto não pagam cotas, não pagam SPAs e praticam atos que são nossos, não é? Sem qualquer vigilância da ordem, sem qualquer supervisão. Portanto, se o colega errar, atualmente, se eu errar numa consulta jurídica, eu posso ter um processo na ordem, o constituinte pode vir fazer queixa de mim e a ordem chamará a razão ou não, consoante o que estiver em causa, e esses profissionais vão poder trabalhar como nós, sem qualquer supervisão, sem terem que pagar cotas e isso faz seguro, tudo isso. Portanto, eu tenho o seguro da ordem, mas depois, como trabalho com valores altos, eu tenho o meu seguro próprio, ainda assim. E outro assunto que a doutora Fátima também ficou, que eu nunca tinha pensado. Ao estarmos a remunerar um estagiário mensalmente com 950 euros, estamos a educar essa pessoa com a ideia de que ele terá sempre esses 950 euros. Que é um trabalhador dependente. Exatamente. E fim do estágio, ele pode não receber os 950 euros, nem de longe nem de perto. Sim. E depois então é que são elas, não é? Portanto, estamos a habituar-nos a uma habituação, pode não ser a realidade. Pode não ser a realidade dele. Mas isso eu acho que estamos a iludir. Doutora Marília, só precisamos do microfone, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa à doutora Fátima, que é o seguinte: a situação que colocou relativamente à distribuição das despesas e tudo mais, imagine, se estivermos num escritório, se tiverem 4 ou 5 colegas no escritório, vamos ter concorrência desleal muito provavelmente. Porquê? Porque há um que paga as cotas e as SPAs para poder ir a tribunal, os outros não pagam, mas trabalham nas peças e tudo, e há um que vai a tribunal. Portanto, aí há uma economia de escala que é possível de fazer. Portanto, se isto é concorrência leal, acho que não. Vamos ter uma equipa de 5, só um é que paga as cotas e depois, pronto, os outros. E divide por todos. E divide por todos, claro. Então, reparem, basta um fazer tribunal e entregar as peças, dá os certificados aos outros, os outros entregam as peças em nome dele, como sabem. Portanto, assim tem 5 colegas a fazer trabalho de advogado, mas só um é que é advogado. Porque só esse é que vai a tribunal, só esse é que tem o certificado, só esse... E é possível, depois distribuem as despesas. Esse é que é o sócio da sociedade. Pronto. Então, agora é a doutora Marília, certo? Sim. Não é? Eu ia só dizer o seguinte, em relação aqui aos estágios remunerados, eu acho que isto é uma questão muito politicamente correta. É muito incorreto que nós digamos que não queremos que o salário mínimo aumente, mas o facto é que os nossos pagamentos à SPAS estão indexados e, portanto, mas parece mal, não é? E dizer que não queremos os estágios remunerados é a mesma coisa, parece mal. Mas estes valores são assim valores que são aberrantes mediante aquilo que vivemos atualmente e os conhecimentos que temos da nossa classe enquanto advogados em prática individual. E por outro lado, acho que é uma forma de estar a iludir os nossos jovens. Eu tenho 2 filhos
que graças a Deus vivem iludidos que a vida, porque não lhe falta nada, e os nossos jovens vão chegar aos 26, 27 anos na ilusão de que a vida é fácil, não é? Porque vão para um estágio em que ganham 950 euros e depois, quando chegarem a essa idade, que é uma idade em que a pessoa já tem que ter uma noção de vida, confrontam-se pela primeira vez com as verdadeiras dificuldades. Isto é o que me faz também muita confusão. É que quando se chega aos 30 já há uma certa limitação para se conseguir determinadas profissões, não é? E aqueles que não conseguirem vingar na advocacia. E é nessa altura que se começa a sentir as dificuldades do que é a advocacia em si, porque se eles estão num escritório em que não têm qualquer encargo, necessariamente não vão ter, por muito que nós lhes digamos, eu até tenho o meu filho que está comigo, não é o meu estagiário, mas está comigo e sabe, e eu falo muitas vezes essas dificuldades, eles não têm essa noção porque não passaram por ela. E, portanto, em relação a isto, acho que os estágios remunerados... E depois há outra coisa que me questiono. Os advogados, quem é que vai obrigar os advogados a aceitar um estagiário? Vai ser obrigatório? Não vai ser obrigatório? Não, já é obrigatório. Já é obrigatório, não é? O que nós Mas é obrigatório? Não, reparem, a questão é, existe a obrigação, está no Estatuto. Está no Estatuto. Sim. Agora, depois, e se eu não tiver condições? Como é que se pode dizer a alguém? Não é... Consegue ouvir, João, assim? Consegue? Ok. É melhor esperar um pouco, doutora? Só para passar aí o microfone. Eu não me lembro só o que é que estava a sim, a obrigatoriedade. Como é que se pode manter no Estatuto a obrigatoriedade de dar estágio? Por isso é Como que é nós que se pode estamos a obrigar pedir- alguém? Por isso é que nós temos ali uma coisa que é, em relação a isso, é a revogação da obrigatoriedade de aceitar estágio. Não há outra forma, é que não pode haver outra forma. Mas E essa parte não é eliminada questão, na proposta. Não é questão de o pagar, porque se calhar, se eu fizer como faço, se calhar pago mais que os 950 euros. Mas pago porque a pessoa trabalhou e partilhou comigo. Sim. Não é? Como é que me podem obrigar a querer pagar um salário a uma pessoa? Como é que isto é? Onde é que está a base legal disto? O que pode acontecer, Obrigatoriedade do essa obrigatoriedade, o que pode acontecer é, mandam-me um estagiário e eu não tenho como lhe pagar, não tenho meios económicos, o que é que eu faço? Suspendo a minha inscrição na ordem durante um mês, a ordem arranja outro patrono para o estagiário e um mês depois volto a ativar a minha inscrição. Corre-se o risco que isto aconteça. Sim, é difícil Portanto, obrigar isso tem um mesmo que ser advogado, revogado. claro, mesmo sem remuneração, é difícil obrigar um Exatamente. advogado a aceitar um estagiário. Faz-se o quê? Pena disciplinar? Vamos falar com o Conselho de Ontologia e fazer uma participação? É que é isto que está em cima da mesa, porque é uma infração. Reparem. Não, estamos a falar mesmo agora, nós, Conselho Regional de Lisboa, temos situações em que já tivemos uma situação com o Tribunal em que o Tribunal determinou que arranjássemos estágio a um estagiário. E se não for revogada esta obrigatoriedade, mesmo com a questão da remuneração, nós podemos ter, na pureza dos princípios, na sua literalidade da norma, a obrigação de ir atrás do advogado que se recusar e fazer participação ao Conselho de Ontologia, ou o que quer que seja na altura. Portanto, isto é o que temos neste momento. Atenção, se não for revogada a obrigatoriedade, a ordem tem que encontrar o patrono e o patrono, se recusar, incorre numa infração disciplinar. Não sei, não faço ideia. Doutora Helena, se quer falar tem que usar o microfone, não seja indisciplinada. Pode passar à doutora Helena que ela não consegue passar sem dizer alguma coisa.
Bem, eu queria mudar um bocadinho de tema. Então, força. Porque temos debatido muito a questão do estágio, que eu acho muito importante. Mas tem sido aquela, é curioso, tem sido aquela que tem sido mais falada todas as conversas até agora. Sim. Pois. Se calhar também porque foi aquela que, se calhar, quando foi anunciada estas modificações, foi a que teve mais visibilidade, não é? E, portanto, se calhar também por aí. Sim. Mas eu, para além disso, que me preocupa necessariamente, porque eu acho que isso, já o disse anteriormente, a bondade que aparentemente a medida tem vai ser efetivamente o inverso. Em vez de abrir as portas e em vez de, digamos, haver aqui alguma igualdade e não haver elitismos, que muitas vezes somos acusados, vai exatamente promover isso tudo. Mas eu queria falar daquilo que tem sido pouco abordado, que é esta questão, as repercussões que isto vai ter nos órgãos da Ordem. Primeiro, aquilo que está anunciado, que eu sou um bocadinho pessimista, acho que na especialidade vai ser muito pouco modificado. Mas isto sou eu que sou pessimista, portanto, eu espero que não seja este meu sentimento que se realize. Mas, portanto, está anunciado que os órgãos de deontologia, disciplinares, que vão ser integrados por membros não advogados. E eu, não se diz nada, mas eu questiono-me também, é assim, todos os elementos que fazem parte dos órgãos da Ordem não são remunerados, à exceção da senhora bastonária. Não estou a ver elementos exteriores à Ordem aceitarem estarem num conselho num conselho disciplinar, com processos, instruir processos, para além das competências, a aceitarem sem uma remuneração. Se a remuneração se puser, vai sair dos nossos cofres. E, portanto, tanto o Conselho de Deontologia como o Conselho Superior, o projeto é que sejam integrados por membros não advogados. E a maneira como isto está também redigido é vaga, não é? É alguém, assim, umas eminências pardas que a gente não sabe muito bem quem. Mas há um outro órgão que está aí, que vai surgir, que ninguém fala, e assim, diz a lei, que vai ser remunerado, que é o provedor. É assim, e isto também me preocupa. Preocupa-me... Sim, pode. Sim, aliás, acho que vai ser, não é? Por aquilo que se vê, pelo espírito, será alguém que não é auditado. A autorregulação da Ordem é um princípio, a meu ver, basilar. Não é? Aliás, as ordens nascem exatamente com esse propósito de autorregulação. Portanto, isto é, um dos princípios basilares das ordens estão aqui a ser postos em causa. E eu acho muito grave. Acho muito grave quando o poder político quer estar... vou-me desculpar a crueza da expressão, mas quer controlar as ordens, porque eu acho que é exatamente isso que se pretende com estas alterações. É o controle, ou a possibilidade do controle das ordens profissionais. Eu acho isto extremamente grave. Em relação à advocacia, a advocacia só faz sentido se for uma advocacia livre e independente. Os advogados foram, antes do 25 de Abril, baluartes da liberdade, defensores daqueles que eram acusados injustamente e sempre deram a cara por estas causas. Como é que vai ser se houver dentro da própria ordem alguém de fora que os controle? Portanto, isto parece-me extremamente importante e não está, penso eu que não tem sido muito discutido, mas acho que isto é a essência das próprias ordens profissionais, está a ser posta em causa. Para além de tudo o resto depois, que vem também ter consequências económicas, a questão dos estágios que provavelmente vão diminuir e que vão ter menos receitas, aliás, já têm, não é?
neste momento, a questão de não ser necessário, isto ser aprovado, a inscrição na ordem para se praticar uma quantidade de atos que agora são atos próprios dos advogados, tudo isto vai ter repercussões económicas na ordem e, portanto, vai tornar a vida das ordens profissionais muito difícil. Era esta reflexão que eu queria deixar. Muito obrigada pela vossa paciência de me ouvirem. É que desde logo também a lei, não é? Esta lei, a Lei das Associações Públicas, vai alterar 20 estatutos de 20 ordens. E é tudo igual. E a nossa ordem não é de todo igual. A nossa realidade nada tem a ver com a ordem dos médicos, dos engenheiros, dos fisioterapeutas. A nossa ordem tem uma essência e a nossa profissão que não se compagina, nem tem qualquer semelhança com outra realidade. E, portanto, colocarem-nos no mesmo saco, e não me estou a tentar pôr em bicos de pés, nem me considero superior a ninguém, nem a mais nenhuma ordem, mas não houve um cuidado por parte do legislador e dos membros do governo, que têm um desconhecimento total da nossa realidade. Já há quem diga, isto já é muito repetido, é a única profissão que está consagrada na Constituição e isso deveria ter sido acautelado. Nós não podemos estar no mesmo saco e esta lei faz tábua rasa de uma série de princípios, de uma série de regras que estão na nossa profissão, que estão a ser atacadas e que, se calhar, noutras realidades não farão tanta diferença, mas na nossa profissão essencialmente fazem, e acho que nesse aspecto o nosso governo não olhou para nós, não olhou para a nossa realidade. E o que custa mais é que quem lá estão são advogados, por isso eu acho que ainda o que custa mais é que o ataque vem da classe, e isso de facto é muito triste. Não, mas... Até a doutora Palmira primeiro, a doutora Palmira também falou. Doutora Palmira... Boa tarde a todos. Eu gostaria só de dizer aqui uma coisa. Esta nova legislação da Lei das Associações Profissionais e agora a consequente alteração dos estatutos, eu penso que deixaram para os advogados apenas o exercício da advocacia, portanto, nos tribunais, porque isso implicaria, se calhar, a alteração da Constituição, porque nós temos consagração constitucional e dizer, vocês agora já aqui vale tudo, portanto, até os solicitadores, os agentes de execução podem ir a tribunal, isso teria outras implicações. Portanto, deixaram-nos aqui qualquer coisinha para nós não ficarmos sem nada. Só que eu penso que relativamente aos atos próprios nós temos que nos bater e explicar às pessoas que pedir uma consulta jurídica não é só ali uma informaçãozinha, poderá ter outras implicações e por vezes também tem algum seguimento, é uma carta, é um telefonema, então, e depois essa pessoa vai continuar, é preciso de repente o tribunal, é preciso contactar com o colega, de que forma é que isso é, e depois a responsabilidade. Portanto, eu penso que está tudo muito pouco ponderado, estas alterações foram feitas todas sem estar a pensar na prática e quais as consequências para todos, não é para os advogados, porque eu penso que os advogados não têm medo da mudança, os advogados aceitam as mudanças desde que elas sejam feitas de forma ponderada, pensada e que sejam benéficas para todos, incluído para o cidadão. Porque se o cidadão, no meio disto tudo, é aquela pessoa que vai ficar mais desprotegida, o advogado vai fazer outra coisa. Nós temos que, não é por aí, deixamos de ser advogados, somos licenciados. O problema é as pessoas que recorreram a licenciados que lhes falta alguma coisa para os poderem defender. Porque o facto de podermos defender qualquer cidadão em tribunal, mas as pessoas não precisam só de ser defendidas em tribunal. O cidadão precisa de ser defendido quando está junto de um organismo público, de fazer valer também os seus direitos, quando às vezes lhes são negados, e muitas vezes, e às vezes, só porque sim. Não é? Se não tiver ali um advogado que conheça os procedimentos e que possa encaminhar, as coisas podem correr mal. E se calhar um licenciado faltará também aí alguma coisa para poder ser um aconselhamento correto. E depois, de seguida, quando for ter com o advogado, já é tarde.
Por isso, eu penso que uma das principais batalhas é os atos próprios, pronto, que aí eu não posso aceitar que alguém possa acompanhar uma vítima de violência doméstica, não sendo advogado, e depois, quando os processos estiverem em tribunal, então, mas vamos lá ver uma coisa, eu já não percebo nada disto, mas se há uma denúncia, se há um inquérito, o processo está em tribunal. É só para andar com a vítima ao lado, ou falar com ela? Então, e os psicólogos? Servem para quê, então? Portanto, eu penso que isto é tudo feito muito, de uma forma muito leve e nada pensada. E depois, nada pensada e não foi ouvido quem sabe. Portanto, depois dá este resultado. Aliás, com muitas outras coisas. Era só. Ai, desculpa. Em jeito do que a Palmeira disse, e como é que vão ficar as comunicações entre colegas? Porque se uma situação em que dois licenciados em Direito comunicam, tentam negociações, são malogradas, é preciso chegar a julgamento, como é que se aplica o 120, 116? Como é que essas comunicações ficam? Ficam as partes protegidas? Só é aplicável aos advogados. Pois é, mas uma parte está representada por advogado e a outra não está. Quer dizer que um pode utilizar e o outro não... Sim, mas o licenciado em Direito não está sujeito. Mas repara... E se forem dois licenciados em Direito nas negociações pré... Não se aplica ao sigilo. Pois... Eu penso que me conhecem, o meu nome é Ana Rita Passos, portanto nunca estive ligada à ordem, portanto estou mesmo de fora. Não sou passarinho livre, mas sou um pardal velho livre. Pardal... Hã? Sim, há muitos anos, desde 85. Pronto. Eu não gosto... Posso pôr aqui o microfone? Associada. Diga? É na qualidade associada, pelo menos, da advogada. Eu até vou ouvir os colegas e, de facto, há coisas que eu peço a favor, me desculparem, porque como sou agora que comecei-me a inteirar destas questões, pode haver coisas que já estejam assentes ou que já tenham sido faladas e que, de facto, não seja adequado. Mas eu estou ali, para mim é fundamental ligar os atos próprios dos advogados ao estágio. O que é que isso quer dizer? A maioria dos deputados e das pessoas que fazem a lei, de onde é que vêm? Vêm de escritórios de advogados. Portanto, não tem noção do que é o dia-a-dia da maioria dos advogados, fazem parte das sociedades de advogados, que é uma realidade completamente diferente. Eu já tive, portanto, eu conheço o outro lado, conheço este lado, e, portanto, eu sou velha. E, portanto, é uma realidade diferente da nossa realidade, da maioria das pessoas. E, portanto, talvez aí, e não me vai levar a mal, doutor, de eu fazer uma crítica. Talvez nós, advogados, não estamos a defender bem o que é o estágio do advogado. Isto é, eu tenho que explicar aos senhores que fazem as leis de que não interessa só saber a lei. É explicar como é que o estágio, nem que se tenha que mudar algumas coisas do estágio, nem que se tenha que explicar como é que vai ser o estágio, que o estágio não está feito muito pela parte prática. Vê aquela colega, aquela miudinha que dizia, já não me lembra, não interessa, se ela não se lembra vai estudar, ela tem que se lembrar, é algo que fez parte da formação dela, se ela não se lembra, tem que se lembrar, estuda, quando chega à ordem para fazer o estágio tem que ter aquilo em dia. O que é que se vai fazer no estágio? É agarrar naquilo que se aprendeu na faculdade. Não é para repetir. Temos pena. Quem não sabe vai voltar a estudar. Eu não vou repetir na ordem o que já deram. Não há. O que eu tenho que fazer na ordem, e temos que vender isto até aos políticos, é que agora eles sabem direito, têm uma formação da faculdade, mas o que eles não sabem é interligar o direito, a teoria com a prática. É estas sinergias que temos que explicar. Porquê? Porque eu posso saber que a lei diz isto e o acórdão diz isto, mas se eu não souber fazer interligação, eu nunca saberei explicar ao cliente, esteja do lado de uma das partes ou esteja do lado de outra das partes. Portanto, eu tenho que saber vender a importância que tem o estágio para defender verdadeiramente o advogado e para defender de que não há atos próprios que não sejam feitos pelos advogados, por uma razão muito simples, porque um é teórico, um sabe alguma coisa da teoria do que diz a lei, mas não sabe aplicar a lei à prática, não tem estratégia, que é fundamental no advogado. O advogado é alguém que eu chego, é como um médico,
O médico pode saber muita coisa, mas ele tem que saber fazer uma coisa que é fundamental, fazer o diagnóstico. Um médico que não sabe fazer um diagnóstico não é verdadeiramente um excelente médico. Não é médico sequer, não pode ser médico, porque é fundamental. E digo isto, tenho um filho médico. É fundamental fazer um diagnóstico. Quem não sabe fazer um diagnóstico não pode ser um advogado. Não tem condições. E para isso, quem é que pode ensinar a um formado em Direito? A Ordem. Porque a Ordem vai lhe ensinar a fazer o diagnóstico. E isso nós temos que vender. A Ordem é que vai ensinar a fazer isso. Porque não é a faculdade. A faculdade ensinou-lhe as leis. Ensinou-lhe como é que ele tem que ser crítico, como é que ele tem que fazer as investigações, ele tem que saber. Mas a Ordem é que vai lhe ensinar a fazer o diagnóstico. Porque só assim é que ele é um advogado. Porque senão é um formado em Direito. E a partir do momento em que eu seja capaz de vender este produto, de certeza absoluta que as coisas vão ser diferentes. Porque, repare, isso acontece não é só quando se vai a tribunal. É na chamada assessoria jurídica e contencioso. A assessoria jurídica e contencioso têm que estar casadas. Por uma razão, porque há coisas que, como nós sabemos, se eu não souber, o cliente diz, qualquer pessoa, qualquer entidade, numa estrutura empresarial, quer, perante um determinado problema, quer uma solução. Portanto, quer o quê? Que eu encontre o diagnóstico. Porque ele não quer saber se a lei diz isto ou se a lei diz aquilo. Sr. Doutor, senhor, e agora, independentemente do que a lei diz, eu tenho razão, como é que eu faço? E nós temos... ou fazer o diagnóstico, olha, o senhor tem que ir por este caminho, tem que ir por este caminho, depende se eu estou do lado de uma das partes ou estou do lado de outras das partes. Portanto, eu penso que a Ordem, aqui mais do que nunca, tem que se bater defender o que é o Estado. Nem que tenha que, agora, eu não sei como é que estão, no fundo, as conversações ainda, se ainda há alguma coisa em aberto ou não, mas para explicar isso. E também, em relação à própria remuneração, repare, se um médico que acaba e é obrigado a fazer o chamado ano comum, que é quando acaba a licenciatura, ele tem que ir para um hospital, para um centro de saúde, eles andam por ali, para o centro do hospital, centro de tudo, para quê? Para aprender o tal diagnóstico. E alguém tem que pagar. E porquê é que tem que ser o advogado a pagar? Ou porque é que, se de facto, eu acho que se deve bater, se for remunerado, se tiver que ser remunerado, então, e que até acho bem que seja remunerado, se eles trabalharem para isso, se eles forem capazes de fazer o trabalho, porque a maior parte das vezes, durante algum primeiro período de tempo, eles não sabem. E até é normal que não sabem, vão aprender para isso, porque eles sabem a lei. E nós temos a seguir, temos a obrigação, depois de explicar-lhes a eles, no fundo, alguém que o vai orientar. Isso também acontece, e essa orientação, isto é, no fundo, quase que nos deviam estar a pagar a nós, para nós dirigirmos a eles. Portanto, em termos práticos, isto é, se eu estou a ensinar, eu vou ensinar de graça, a que propósito? A que propósito? Então posso ensinar, mas a que propósito, se eu pensar no mercado que nós temos aqui, a nível de economistas, de gestores... Deixe-me só interrompê-la só para acrescentar uma coisa ao que está a dizer. Na fase inicial, inclusivamente no Conselho Regional, a deputada do Partido Socialista, que era a doutora Alexandra Leitão, disse e distinguiu claramente o estágio de formação do estágio de trabalho. Do estágio? Trabalho, em que já houvesse trabalho efetivo do estagiário. E parecia que iria haver essa distinção, mas ela caiu, só para falarmos com os próprios termos que o próprio Partido Socialista utilizou e que agora deixou cair. De qualquer forma, é só para ajudar na sua exposição, só isso. Pronto, mas em relação, portanto, eu digo o seguinte, a que propósito é que eu vou ensinar? Querem que eu ensine? Pois eu ensino, mas eu vou ensinar de graça, não é? E acho que todos têm interesse em que seja uma formação boa, no fundo com bons, não é só a parte ontológica, é a parte técnica. As pessoas não sabem. Eu lembro-me quando... Eu quando me licenciei, eu fui fazer um estágio, até uma pessoa muito conhecida, que era o Linda Palma Carlos. E quando cheguei lá, ele disse, minha menina, isto aqui é assim. Explicou-me. A menina tem que aprender como é que se atende um cliente, mas precisa de fazer tudo um pouco. Isto é, tem que ir para uma conservatória para lamber os papéis para ver como é que é. Tem que ir a umas finanças, eu por acaso até fui a uma conservatória, nas finanças não é bem assim, mas a gente vai dar umas coisas que tem que ver como é que é. Portanto, a primeira coisa é, isto é um investimento, eu estou-lhe a dar as ferramentas, os caminhos,
Portanto, é um investimento. Só tem interesse em que o encaminhe para aprender. E depois, claro, se executar trabalho, até é remunerada consoante. Isso também aconteceu onde eu estive. As duas coisas. Portanto, eu penso que temos que explicar a forma como funciona o estágio na ordem, nem que se tenha que alterar alguma coisa. Porque parece-me que é muito teórico, parece que é muito... Repetição da faculdade, é o que acha? Diga? Repetição da faculdade, é isso? Desculpe. Não, diga. Então. Repare, quem faz os programas é a CNEF, não é? Portanto... E repare, e isso depois colido com quem? Com os senhores deputados, que estão nas sociedades de advogados, e como é que lá funciona? Lá funciona assim. O rapaz chega, tudo contente, que vai receber alguma coisinha todos os meses. E depois é um criado até às 10, 11 da noite. Mas, porquê? Porque mandam ele fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele vai ao correio, se for preciso, vai à conservatória ficar ali numa bicha à espera, vai fazer um conjunto de coisas, mas ele faz, mas ele aprende. É criado, é escravo, mas aprende. E o que acontece? Num escritório de prática individual, isso não é possível, porque como é que eu posso fazer isso e nem lhe pagar? Provavelmente só aqueles que de facto têm, como dizia o doutor, no mínimo um plafond de 3 mil ou mais, não é? Sim. Temos que ser realistas, esta Sim, que é a realidade, não é? Por um lado isso, e por outro lado, essas sociedades, uma Servdep, uma Altamira, uma Hipogés, não é? É que, repare, a ordem talvez não me vai levar a mal, mas também não tem feito nada por isso. Aqueles lá estão, não é? E estão lá colegas nossos, mas se não for lá, eles também não têm trabalho. Não é? E depois, eles são, um bocado, acabam por estar a executar o trabalho, têm muitas vezes a inscrição suspensa para não pagar, e depois há como dizia o doutor, e muito bem, que acaba por, nos computadores, tem o certificado dele instalado, Sim. E só ele é que pode mandar, e portanto, acaba por termos esta realidade, não é? Que acaba uma fraude, é um incentivo à fraude, no fundo. Mas é um incentivo à fraude. E digo-lhe mais, e neste momento, a tendência desse mercado é para aumentar. Por exemplo, a White Star, que era uma empresa que tinha aqui em Oeiras, agora passou para Lisboa porque aumentou as carteiras neste momento, as carteiras de crédito, que vêm da banca e das seguradoras, é de facto o mercado que neste momento está a abrir. Porquê? Porque os bancos não interessa, a partir do momento em que as pessoas deixam de cumprir, é preferível vender o crédito, ganham mais com isso, e de facto eles têm um campo enorme de mercado. E eu estou convicta que eles também serão em breve começar a haver também economistas e arquitetos, que alguns já têm. Para quê? Porque não é só o crédito, depois já há imóveis que ficam para esses investidores, e depois é preciso o arquiteto para fazer isto, o economista, e depois além das insolvências e dos PERs, não é? Que é preciso depois saber reencaminhar, e portanto, de facto a ordem tem que tentar perceber o que é que está por trás desta realidade, não é? Que é um bocadinho diferente do que era antes, está a ver? É tudo tão grande em termos de lobbies, isto tudo, sim. Que é preciso ser muito consistente. Mas eu começaria, isto é uma mera sugestão, por explicar, não é, que o estágio é feito de uma maneira que é o diagnóstico. Portanto, se as pessoas começarem a perceber-se que, repare, o mau diagnóstico vai ter soluções péssimas, quer antes de ir para tribunal, porque eu posso deixar um contrato mal feito e vai ter umas consequências irreversíveis. Não há depois milagres no tribunal. Não há. Porque se há algo que eu fiz que não está correto, jamais poderei ir para tribunal e recuperar. Não há milagres, não é? Portanto, eu acho que isso... e depois a questão bata-se para que alguém pague. Não sei como... mas não sei se haverá outros caminhos. Muito sinceramente, eu peço desculpa de não saber, mas não sei, nem sei dar sugestões, mas eu acho que porque em breve não vai haver colegas com estágio, não é? E não vai haver, e também não é justo, não é? Quem quer, quem gosta,
a profissão não chegar lá porque não lhe foi dada a oportunidade. E desculpem se alguma coisa... Muito obrigado. Exato. É a renovação, da classe, claro. da classe. Claro. Uns saem, outros entram. Sim. Mais alguém? A doutora Cristina não queria falar agora, e eu é que falo muito. A doutora Cristina agora ganhou. Mais cerejas. Exato. A doutora Cristina está no Conselho Jornal de Lisboa, fala muito mais. Mas uma questão que nunca quero falar. Que o João Massano falou, e é verdade, eu lembro-me de estar nesse podcast, em que se falou na eventual distinção entre estágio formação e estágio trabalho, mas mesmo dentro da advocacia, de todas as diferenças que há na advocacia, acho que teremos que ter muito cuidado na aceitação muito cuidado, ou seja, tem que ficar muito bem definido, porque a realidade numa sociedade de advogados ou numa sociedade basicamente de cobrança de créditos, que é o que as empresas que a doutora falou são, se calhar no mês está a formação dada, porque durante um mês aprendem a fazer requerimentos executivos e os outros 17 meses estão a fazer requerimentos executivos efetivamente a trabalhar. Mas no estágio em prática individual não, vão estar constantemente a aprender. Vão estar a aprender a fazer diferentes tipos de queixa-crime consoante os crimes, diferentes regulações de responsabilidades parentais consoante os problemas que cada cliente traz, tudo é diferente, nunca nada é igual. Enquanto que, em algumas sociedades, se calhar muito trabalho é mecanizado e aí justifica, sim, que esteja um período de tempo a aprender, mas a partir daí é sempre igual. E será importante transmitir, se conseguirmos, será importante transmitir ao poder político que o estágio formação e o estágio trabalho muitas vezes não tem a ver com o tempo da formação, que depois a partir de determinada altura passa a ser trabalho, porque não é. É formação na mesma, pelo menos na prática individual. Muito obrigado, doutora Cristina. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Pronto. Então, doutora Teresa, quer terminar hoje? Sim, já que está terminar aqui na sua terra. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos que tiraram um bocadinho da sua sexta-feira para ao final do dia virem falar aqui sobre temas tão importantes como estes, da alteração aos nossos estatutos. E agradeço também aqui ao Conselho Regional de Lisboa por, como eu disse logo no início, por continuar a debater estes temas, por não deixar cair a temática, por ainda tentar alterar alguma coisa, nem que seja ali um acerto, porque há de facto algumas coisas que eu acredito que nós possamos ainda sensibilizar o poder político para isso. E, portanto, muito agradeço em nome dos advogados do Oeiras e da classe todo o esforço que tem sido feito por este Conselho Regional no sentido de esclarecer os colegas e de tentar, de alguma forma, lutar contra esta lei que o nosso Governo quase nos impôs. Feito isto, eu desejo a todos um ótimo fim de semana e muito obrigada mais uma vez. Obrigado.